Tenar e patenar vai na vértebra que está bloqueada, que você palpou, né? Antes, você veio palpando vértebra a vértebra. E aí você vem com essa região da mão e faz um contato e mobiliza. Isso aí tranquilo, né? Mobilização, tudo bem, né? E também em termos de técnicas de parte de massoterapia, técnica muscular. Então, por exemplo, se além da palpação, você palpou o tecido, chegou nessa região aqui, ela é rígida, e aí você vê que a musculatura está tensa, você pode saltar a musculatura com deslizamento, a parte de massoterapia, ou pode usar algum instrumento, né? Existe hoje em dia o que o pessoal chama de terapia instrumental, né? Tem aqueles ferros assim, tem um rolinho, tem bolinha, tem várias coisas que a galera usa. Tem um ganchozinho chamado crochetagem que a galera usa para fazer também essa liberação, né? Essa liberação miofascial, que chama. E existem técnicas com a própria mão também para fazer essa liberação. Que essas aí, teoricamente, é mais tranquilo, né? E aí você não tem que pensar nas contraindicações tão grandes assim, né? Como uma manipulação. Muito mais voltado, né, para só se a pessoa tiver um problema vascular muito grande, algo do tipo que impeça. Mas, no geral, qualquer paciente pode receber, desde idoso a criança, adulto, porque não são técnicas de muito impacto, né? E a gente tem que sempre pensar em associar as coisas. Por exemplo, hoje eu pensei para vocês aqui, né, vou mostrar o material. Diga se aparece para vocês esse material. Aparece para vocês? Sim ou não? Ah, ok. E aí o que acontece? Isso aqui, vou mostrar, vai ter um texto em português aqui, mas isso aqui eu vou mandar os dois para vocês. É um Clinical Practice Guidelines, ou seja, é uma diretriz, né, ou são orientações voltadas para o tratamento cervical, certo? Então, a Associação Americana de Fisioterapia desenvolveu um material aí, 2017, a mais atual que tem, né, dessa parte, sobre o que deveria ser utilizado de tratamento para a região cervical. Então, para os pacientes que chegam com dor na cervical. E aí, por ser um material, né, na questão científica, aí eu gostaria de mostrar para vocês, porque você vai ver o que diz aqui também, tem bastante coisa de terapia manual, vai estar voltado para o tratamento e foi testado, certo? Só antes disso, lembrar vocês, né? Me pediram para lembrar. O coordenador Vitória está aqui, mas tem pouca gente, né? É bom depois, quando entrar mais gente aí. Já está chegando, Vitória. E quem não fez o Avaliando o Aprendizado, por favor, realizar. Vou escrever aqui. Faça isso com os colegas. Certo? Quem não fez, né? E vai até amanhã às 2 horas, pelo que me mandaram aqui, o pessoal da coordenação. Então, por favor, reforça com os colegas aí, para você que não fez fazer. Bom dia, Cíntia. Bom dia. E aí, voltando para cá, né? Um material, né? Então, foi testado, né? E reuniu os diversos estudos científicos que existem sobre o tratamento cervical. Então, acho legal para você, numa graduação, mesmo que está no, né? Em períodos diferentes, né? Na graduação, mas está vendo a terapia manual, poder ver um material desse. Então, aí
esse aqui, né, do jeito que está aqui, ele observa que é todo em inglês. E claro que talvez, né, você, aluno, vai ter a questão, não sei se vocês têm facilidade ou dificuldade com o inglês. Mas não chores, porque eu consigo, é possível você traduzir o material, ou pelo Google Tradutor mesmo, e entender, ou tem um programinha no computador chamado, deixa eu escrever aqui, chamado Online. Quem já fez, ótimo, mas, por favor, transmite para os outros fazerem, né? Quem não fez avaliando aprendizado. Vou botar no grupo de vocês. Online, Doc Translator, que você consegue também traduzir o artigo na íntegra. Aí ele sai um documento igual, né? Muito parecido, só que em português. A grande maioria das coisas. Não sai talvez um português 100%, mas dá para você entender. Bom dia, Fabio. E aí a gente consegue ler essa revisão, né, que a gente vê. Aí eu queria mostrar exatamente ela para vocês. Veja. Vamos ampliar um pouquinho para a gente ver aqui o que é que ela mostra. Então, geralmente esses textos, eles vêm com um sumário, né, um resumo das principais recomendações. Então, vou passar para vocês um resumo das principais recomendações em termos do exame, o que é que precisa fazer com o paciente cervical, né, avaliação física, e diagnóstico de classificação, o que eu preciso fazer para dizer que realmente esse paciente tem essa dor cervical e o que pode ser feito na intervenção, seja aguda, subaguda e crônica. O que é legal é que eles já separam por fases o que é que pode ser feito. Então vamos dar uma olhadinha para vocês verem que é aquele, e depois eu mostro algum vídeo de uma técnica. Por exemplo, uma coisa que eles falam bem aqui é da questão de tratar a região torácica. Mas vamos lá. Então, os profissionais, né, de saúde devem realizar avaliações e identificar os achados em pacientes com dor no pescoço para determinar o potencial, né, de presença de patologia, como, por exemplo, né, ver se esse paciente tem infecção, se tem alguma insuficiência arterial. Isso são coisas que vão contraindicar, inclusive, o tratamento. Se tem a disfunção de nervo importante, né, alguma fratura, que aí isso aí vai ser algo que talvez o paciente não vai fazer inicialmente a fisioterapia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando para acompanhar? Sim ou não? Coloquem aí, por favor, porque muitas vezes parece que você está falando sozinho. Certo, se vocês estão conseguindo ouvir, maravilha. Sim, e aí o que acontece? É importante você em pensar nessas diretrizes, não que você não vai fazer outra coisa, mas para te dar um norte no tratamento de terapia manual. E já que a gente está nesse período que não pôde, né, ter os treinamentos por questão da pandemia, nada melhor do que você ter um texto que é altamente recomendado e utilizado em vários lugares do mundo, inclusive, não só no Brasil. Embora no Brasil, pela questão do inglês, né, como a gente apontou antes, às vezes as pessoas têm dificuldade de ver materiais assim, porque sentem a dificuldade do inglês, mas você traduzindo, você consegue desenrolar. E aí, eles também, né, avaliam a questão de se essa dor ela é de origem traumática ou não traumática. Então, por exemplo, essa dor cervical apareceu devido a um acidente de trânsito, essa dor cervical apareceu devido a você fazer, né, pratica luta e levou uma pancada na cervical, ou essa dor apareceu devido a um choque com algum colega numa atividade de futebol, de esportes, ou mesmo um trabalho do dia a dia. Ou uma dor que simplesmente a pessoa foi dormir, estava tudo bem, não tinha problema algum, quando acordou estava totalmente travado, tipo um torcicolo, etc. Aí eles falam, né, na parte do exame, geralmente, e em várias patologias vocês veem, né, falar sobre questionários, um questionário de autorrelato, em que o paciente vai preencher e vai dar uma situação de como esse paciente se encontra. Se ele se encontra com a incapacidade severa, moderada ou leve.
O questionário vocês têm, né, consegue baixar no celular, no aplicativo. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem aqui o celular. Consegue ver a câmera aqui que eu mostro para vocês? Que aparece, né, várias coisinhas aqui, ó. Esse aplicativo é o Physiotherapy Questionnaires. Vou colocar aqui para vocês. É o seguinte, ó. É o Physio. Mas fique tranquilo que ele é totalmente português. O nome está assim em inglês, mas ele é totalmente em português. Foi desenvolvido pela Universidade do Ceará, o pessoal da Universidade do Ceará. E nessa parte, né, que vocês estão vendo aqui, aí tem uma parte que é cervical aqui, ó, é o pescoço. Que aí quando você clica nessa região cervical, aí ele dá, talvez não vai dar para ver, só se aproximar, um questionário específico, que é o Neck Disability X, que é um questionário de perguntas específicas para cervical. Vou dar um exemplo aqui, vou abrir só para vocês verem. Por exemplo, sobre a intensidade da dor. Aí eles botam assim: o paciente vai marcando cada ponto. Tem algumas perguntas. Então, um exemplo: eu não tenho dor nesse momento. Ou a dor é muito leve nesse momento. A dor é moderada nesse momento. A dor é razoavelmente grande nesse momento. A dor é muito grande nesse momento. E o paciente vai marcar: a dor é a pior que posso imaginar nesse momento. Vou preencher aqui aleatório. Cuidados pessoais, lavar-se, vestir-se. Eu posso cuidar de mim mesmo sem aumentar a dor. Eu posso cuidar de mim mesmo normalmente, mas faz aumentar a dor. É doloroso ter que cuidar de mim mesmo. E eu faço isso lentamente e com cuidado. Eu preciso de ajuda, mas consigo fazer a maior parte do cuidado pessoal. Eu preciso de ajuda todos os dias, na maioria dos aspectos relacionados ao cuidar de mim. Eu não posso levantar sem carregar absolutamente nada. Aí, levantar coisas. Eu posso levantar objetos pesados sem aumentar a dor. Eu posso levantar objetos, mas isso faz aumentar a dor. A dor me impede de levantar objetos no chão. Eu consigo levantar objetos com peso entre leve e médio se eles estiverem colocados em uma boa posição. Eu posso levantar objetos muito leves. Eu não posso levantar nem carregar absolutamente nada. Sobre leitura. Se a pessoa consegue ler ou não. Aí tem as mesmas coisas. Eu não posso ler, eu mal posso ler, por conta da dor no pescoço, etc. Dores de cabeça, se a pessoa tem alguma relação. Eu tenho dor de cabeça fortes frequentemente, eu tenho dor de cabeça quase o tempo inteiro, eu não tenho dor de cabeça, ele vai marcar. Sobre prestar atenção, né? Ficar prestando atenção nas coisas. Aí ele vai marcar. Eu tenho uma grande dificuldade em me concentrar. Quando eu quero, não consigo me concentrar, ou eu posso me concentrar totalmente. Sobre o trabalho, se consegue fazer o trabalho do dia a dia, aí ele responde também. Dirigir automóveis. Sobre dormir. Meu sono, por exemplo, eu não tenho problemas para dormir. Meu sono é pouco perturbado. Ou seja, já vem as perguntas certinhas. Você só passa para o paciente, ele vai marcando qual que é a dele. Meu sono, por exemplo, é perturbado 3 a 5 horas sem conseguir dormir. Meu sono é completamente perturbado. E sobre diversão também. Se consegue fazer as atividades, eu mal consigo fazer qualquer atividade de diversão por causa da dor no pescoço. Ou seja, ele marca várias coisas aí, né, que ele acha. Depois ele dá OK. Aí também não sei se vai dar para ver, mas vem um resultado, ó, em que, claro, não dá para você ler aí, mas apresentando assim, por exemplo, eu marquei aqui tudo os piores resultados, só para você ver. E aí deu um valor de 82%. 82. O que é que quer dizer isso, 82%? Aí aqui depois eles têm uma, uns valores normais. Por exemplo, é, por exemplo, os dados que ele dá aqui. Só vou botar para vocês.
sem incapacidade. Ou seja, o indivíduo que está normal, ele deveria ter abaixo de 10% nessas perguntas, deveria dar um valor. O indivíduo com incapacidade mínima, o valor vai dar entre 10 a 29%, só para vocês terem uma ideia. O indivíduo com incapacidade moderada vai dar um valor entre 30 e 49%. Incapacidade severa vai dar um valor entre 50 a 72%. E valores de incapacidade completa vai dar acima de 72%. No exemplo aqui que eu marquei, por exemplo, as coisas e deu o valor de 82%, então eu estaria considerado aí como incapacidade completa, acima de 72%. Então veja, seria um paciente que chegou para vocês com problema cervical e ele estaria com a incapacidade completa no início. Então imagina que aí ele chegou com essa incapacidade completa, vocês vão realizar os tratamentos que a gente vai conversar aqui agora, né, que a gente vai seguir. E aí, no final, você pode reaplicar esse teste, né, esse questionário. E aí, vamos supor que agora o paciente está com um valor de 10%, 20%, ou está abaixo, ou seja, está sem incapacidade ou com incapacidade mínima. Isso mostra que o resultado do trabalho, né, do tratamento, foi ótimo, pessoal. Por quê? Porque o cara chegou com a incapacidade de 82% e chegou no final do tratamento com a incapacidade de quase 10 ou 20% só, certo? Aí, antes da gente seguir, pergunta da Anne. Professor, quanto tempo mais ou menos a dor melhora após alguma técnica que a gente vinha aplicar? Até em casa mesmo tratando alguém. Resposta da sua pergunta. Depende, Anne. Depende de cada pessoa. Não tem como a gente estimar um tempo de melhora da dor. O que seria melhora da dor? Quando a gente pensa nas formas de avaliador, a gente tem algumas formas de avaliador. Seria o seguinte, a gente pode avaliar a dor através da EVA, você já ouviu falar da EVA, que é a escala visual analógica, que o paciente vai dar uma nota de 0 a 10, em que 10 é a pior dor possível que ele possa sentir, talvez ele nem estaria na consulta nossa, estaria na emergência, e 0 é nenhuma dor. Ou tem umas carinhas de triste, de feliz, que ele vai marcar, ou uma linha que ele vai marcar onde se está mais próximo do 0, mais próximo do 10. Isso é a forma mais comumente usada. Só que você entende que é subjetivo isso? Tipo assim, como é que eu digo para... minha dor é 8. Só que outra pessoa pode ter uma dor, talvez na mesma intensidade, dizer assim, minha dor é 5. Tá, como é que eu vou diferenciar isso? Ou então pacientes assim, nossa, eu tenho uma dor muito grande, me incomoda. É muito comum isso na clínica, pessoal. Vocês vão ver isso na prática depois. Minha dor é demais, é muito grande, não sei o que, é muito triste. Aí você vai de 0 a 10, seu fulano, né, seu Severino, quanto é sua dor? Aí ele vai lá e diz, minha dor é 5. Ou seja, seria metade, né? Então ele tá valorizando a dor dele demais da conta, dizendo que a dor dele é absurda, que ele não aguenta, mas na escala que ele bota metade dessa dor. Ou outros pacientes às vezes nem sabem dar uma pontuação para a dor dele, e aí fica gravando a numeração e pontuando. É outra coisa que a gente tem que ter cuidado também depois e ficar o tempo todo perguntando sobre dor para o paciente. Por quê? Senão ele fica gravando e sempre quer dizer que está com a pior condição possível, certo? E a outra forma que a gente tem, né, se você tivesse esse equipamento, é usar um algômetro de pressão, que é um equipamento que você vai lá e pressiona. Já já eu separo um vídeo aqui na internet e mostro o que seria o algômetro. Deixa eu tentar já aqui agora. E aí mostro para vocês. O que seria o algômetro? Pronto, acho que tem aqui.
o vídeo para eu mostrar para vocês. Me digam se aparece para vocês aí. Aparece para vocês aqui a página? Sim ou não? Bota, escreve aí, por favor. Aí. Então, o que é que seria o algômetro, né? Como está aqui, eu botei na internet. O algômetro, ó, dolorimento, medidor de dor e tal. É um equipamento, ó, dessa forma aqui, ó. Ele vem com duas pontas que ele está falando, né? Uma ponta curta e uma ponta maior, que você coloca. Deixa eu adiantar. Aí você liga, ele vai explicando no vídeo, talvez para vocês não estar com áudio, né? Sobre os valores e tal. Depois eu posso passar até o link desse vídeo. E o valor é em quilograma força, né? Você vai ter quando coloca a pressão. Veja que o cara colocou a pressão aqui agora, deu um valor, 0,29. Aí deixa eu ver se ele dá mais exemplo. Acho que aqui vai aparecer melhor. Não era isso. Queria mostrar a aplicação no corpo, como é que é. Deixa eu ver se isso aqui mostra. E aí ele vai pegar essa pontinha e vai colocar na região dolorosa. Aqui só conversa, não mostra. É uma pena. Você dá outras referências. É uma pena. Já já eu acho um vídeo que ele mostra a utilização. Ele pegaria aquela pontinha e colocaria sobre o paciente para medir, né? E ver se você viu que aparecem os valores ali. E aí você consegue ver quanto de dor, né? Ou se realmente essa dor do paciente é isso tudo que ele está relatando, né? Em relação à dor. É uma forma mais fidedigna, né? De você realmente ver se esse paciente está sentindo dor mesmo, se é isso tudo que ele relata ou não. Aí vai tendo os valores normais, mas assim, como é um equipamento, às vezes na graduação você não tem essa possibilidade, né, de custear mesmo um equipamento desse, porque talvez seja um pouco caro ou não, aí se opta, né, pela EVA, pelo paciente dizer essa nota. E aí, Ana, isso pode variar muito, e, por exemplo, eu posso ter uma melhora, por exemplo, o paciente chegou para você com a EVA de 10, ele fala, né? E aí você fez a técnica e no mesmo dia ele já saiu com a EVA de 5. Ou no mesmo dia saiu sem dor alguma, ou saiu com dor 3. Pode ser que já nos outros dias vá melhorando mais? Pode. Pode ter paciente que comece com a dor 10, aí baixe para 5, em outro dia ele foi fazer alguma coisa que exacerbou, aí aumenta um pouquinho e vai e fique oscilando também pode acontecer. Então, assim, para você ter uma certeza que realmente foi efetiva a técnica que você aplicou ou não, você tem que ver o relato da dor, é uma das coisas. Mas é importante associar com todos os outros testes. Quando eu falo testes, é ver a mobilidade, ver a função que esse paciente está realizando, ou que realizava antes, se fosse, vamos supor, todo travado, e que agora está mais livre.
se agora ele tem força, entendeu? Se agora ele tem, né, os movimentos normais, se o músculo que estava encurtado não está mais, se ele tem agora flexibilidade. Você precisa mostrar para o seu paciente se ele tem equilíbrio, né, melhorou o equilíbrio, que no seu tratamento, tudo de técnica que você vai propor, também vai melhorar essas outras questões, além da dor. Dá para entender, Ana? Porque se você ficar preso à dor, existem aqueles pacientes que não é que não houve melhora, mas vamos supor, ele está acostumado, ele quer receber sua massagem. Então ele vai sempre dizer que está ruim, embora ele está melhor. Na clínica escola é muito comum acontecer isso. Vocês vão ver, vão ter contato com esses pacientes, que o paciente chega primeiro a uma parte que já conhece o tratamento ou que vai iniciar, achando que vai chegar lá, vai se deitar e vai levar massagem o tempo todo, receber só massagem. E hoje em dia, inclusive, se vai para o estudo científico, se vê que quando você faz uma terapia usando a terapia manual, que vocês estão vendo agora, e associando com cinésio, ou seja, não só na maca, e sim depois um aumento para o paciente fazer exercício, são os melhores resultados quando se associa. Então, você vai ter que quebrar na cabeça desse paciente que o tratamento é só na maca. Não deveria ser só na maca. Também deveria ter a parte dos movimentos, treinar a função, como está aqui, que o paciente não consegue fazer, né? E que agora ele talvez está melhorando a fazer porque você está treinando essa função. Então, assim, a gente precisa no nosso atendimento, né? Claro, quando vocês forem ter um momento prático, pegar essas informações todas de dor, etc., e converter em melhora não só da dor, mas melhora das funções. Mostrar para ele, ó, que ele melhorou a capacidade dele, que agora ele faz coisas que ele não fazia, né? Esses números melhoraram, além do sintoma. Porque pode ser que ele fique, vamos supor, o cara tinha uma dor, né? E ele fala na Eva 10, só que essa dor já dura 5 anos. Aí ele chegou para a Ana tratar, vou dar o exemplo da Ana, que foi ela que perguntou. Chega a Ana para tratar, a Ana consegue baixar no tratamento dela a dor de 10 para 3. Só que vamos pensar que chegou em 3, e esse paciente com a dor 3 consegue fazer tudo mesmo, sentar, levantar, baixar, fazer as funções. Só que essa dor nunca sai do 3 agora. Manteve no 3. Isso quer dizer, pessoal, que o tratamento dela foi ruim porque não zerou? Não necessariamente. Foi excelente. Saiu do 10 para o 3, baixou 7 pontos na EVA. E, inclusive, em termos de função, esse paciente faz tudo. Então, assim, vão existir talvez alguns pacientes mais crônicos, que essa dor já está muito perdurada e talvez sempre fique um resquício de dor. Vai, tem muita gente que vive a vida inteira com dor. Mas se você dá para ele qualidade de vida, se você melhora as funções, isso é o nosso objetivo. Vocês entendem isso? Todo mundo que está aqui consegue me ouvir e está acompanhando isso? Certo? Então fiz essa avaliação. Aí deixa eu voltar, né? Depois eu mando o vídeo do algômetro para você ver. Aí eu vou seguir, né? Então fiz essa medida do autorrelato, questionário do autorrelato. Vou ver a questão também de exames de medida, né? Então vou ver a limitação da atividade. Então vou ver exatamente o que a gente estava falando agora. Amplitude de movimento. Então se esse paciente consegue fazer flexão da cervical, extensão da cervical, inclinação, rotação. Se ele está travado, tem algum tipo de torcicolo, seja. E aí eu vou fazer esses testes de avaliação de movimento. Então avaliar o paciente com dor no pescoço, se tem alguma alteração nessa função, né, e ver os movimentos. Movimento ativo, e aí também posso, o próprio terapeuta fazer também o movimento, ativo e passivo. E posso entrar com testes, existem os testes de avaliação, né, que você pode, aqui ele cita alguns, ó, por exemplo, fazer teste de flexão e rotação, fazer teste de Spurling, é um teste de avaliação para ver compressão, né, da cervical, teste de distração, que seria você fazer uma tração cervical, teste de Valsalva, de paciente fazer uma tosse mais forte para ver se aumenta a pressão e dói. Ou seja, testes também específicos juntamente com a parte de movimento, para ver essa questão da dor no pescoço. Sim, algum tipo deles. Então, se a gente bota na internet Spurling,
tração, distração, vocês vão ver como é que se realiza o teste. E aí o teste que está sendo recomendado aqui. Quanto ao diagnóstico, o que é que eles falam? Devem, né, ver a limitação do movimento cervical, também ver a região torácica superior, se tem dor de cabeça associado, se teve histórico de trauma, se essa dor tem irradiação, e aí vai ter uma característica neural, irradiação para o membro superior, e aí pode ter uma compressão dos nervos, a gente já conversou, né, sobre isso também. E precisa avaliar essas condições. Então, se tem dor no pescoço e déficit de mobilidade, se tem dor no pescoço e deficiência de coordenação do movimento, atenção de coordenação, associado a um chicote. Então, lesão de chicote, não sei se vocês já ouviram falar disso, é uma lesão daquele tipo, imagina vocês aí que vai andar no carro ou no ônibus, alguma coisa, tá lá, aí tá com sono, aí tá encostado com os olhos assim, fechados. E aí, de repente, o ônibus dá aquela freada, ou sobe uma lombada, ou algo do tipo. E você dá aquela movimentada para frente, assim, rápida, que é o que chama de whiplash, né, no inglês. Assim, ó. Ou lesão de chicote, quando a cervical faz um movimento para frente, assim, muito rápido, isso gera um impacto na região cervical, e o paciente pode começar a ter dor a partir disso, que é o que ele fala aqui de chicote. Então, avaliar se tem isso, se tem dor no pescoço com dor de cabeça, né, se a dor sobe para a cabeça, e se é uma dor irradiada para os membros superiores. Quanto à intervenção, ou seja, quanto ao tratamento, o que é que eles orientam? Eles orientam a nível agudo, subagudo e crônico, algumas orientações. Aí a primeira orientação que vem, ó, veja que interessante isso para nós. Manipulação, né, ou seja, manipulação ou mobilização na torácica, então trabalhar a região da torácica para melhorar as questões cervicais. Trabalhar também a região da escápula para ter, né, uma melhor movimentação. E trabalhei mobilização da escápula, manipulação torácica, depois exercícios de mobilidade e fortalecimento. Então, por exemplo, aí eu posso vir aqui agora e pesquisar, por exemplo, manipulação torácica. Aí eu vejo um vídeo da técnica de manipulação. Deixa eu colocar aqui. Não é que quando eu estou nesse posicionamento, né, e vou cair. A gente já viu, né, isso. E aí vou manipular. Posso também, né, ver, em vez de manipulação, procurar sobre mobilização torácica. E aí eu tenho mobilizações na postura sentada e tenho mobilizações, isso, na postura deitada. Então, por exemplo, na postura sentada, como é que seria? Deixa eu adiantar. Veja que ele faz a extensão da coluna da paciente e a mão está lá atrás, posicionamento na coluna. Veja. Ele está com a mão nas costas, na região torácica, e ele mantém essa mão juntamente com a extensão. É que ele diz que está trabalhando com o método Mackenzie. Aqui, ó. Vocês podem pesquisar depois textos que falam do Mackenzie. Então, eu vou ter aqui um exemplo de exercício. Vou para mobilização articular. Seria a mobilização. Eu vou ter a região do pisiforme, né, e do região tenar e hipotenar da mão. Essa outra mão vai fazer um reforço nessa que já está colada com as costas e vai fazer uma pressão de posterior para anterior. E aí, veja que o peso do corpo do paciente, né, o movimento do corpo vai fazer essa oscilação no sentido inferior. Então, ela perguntou, né,
das manipulações que falou lá em cima no início da aula, que não consegue fazer, mas, por exemplo, na torácica ou na lombar, dá para fazer esse tipo de manobra aqui, ó, de mobilização. Os pacientes vão melhorar muito. O Maitland chama isso aqui, Maitland é o método, né? Maitland de mobilização, e ele divide em graus, de 1 a 4. De 1 a 4 são os graus de mobilização. O primeiro e o segundo, 1 e 2, está relacionado a quantidade de oscilação para promover a analgesia. O terceiro e o quarto, quantidade de mobilização para promover a amplitude de movimento. E o quinto nível, são 5 graus de Maitland, né? O quinto seria as manipulações, a técnica mais brusca. Certo? Então, mobilização, né? Torácica. Aqui tem uma mobilização no sentido de trabalhar rotação. Lembrando que a torácica ela é feita para fazer rotação. Então, olha como ele trabalha a rotação da paciente. Ele faz o movimento oscilatório indo e voltando, apoiando as mãos para trabalhar. Então, é ativo porque ele pede para a paciente fazer a rotação e ele utiliza as mãos. Ele associa a terapia manual com o exercício. Veja que eu fui buscar esse tipo de técnica a partir do que o material lá me disse assim, que é interessante trabalhar a torácica. Vocês conseguem entender a correlação que estou querendo fazer aqui do material com isso aqui? Então lá está me dizendo assim, o paciente chega com uma dor forte ou uma dor importante cervical, trabalhe a torácica, não mexa diretamente no ponto doloroso. Aí eu estou mostrando aqui exemplos de manobras para você fazer com o paciente, de mobilidade, por exemplo. Aqui, ó. Aí ela tem o rolinho na frente agora, o terapeuta vai apoiar a mão, ela vai deslizar os braços sobre o rolinho, ele vai empurrar, sabe? Ó, posso utilizar como recurso também. Trabalhando mobilização na região. Aí ele fala que depois isso pode virar um exercício para casa, em que o paciente vai ficar fazendo esse movimento, só não vai ter o terapeuta aqui com as mãos. Eu vou dar mais algum exemplo de técnica. Aqui mostrando a mobilização mais uma vez. Acho que é aqui. E aí eu posso, ó, sobre a cervical, se fosse. No texto, falou inicialmente tratar a torácica, mas eu posso também tratar as vértebras doloridas na cervical. De que forma? Olha como ele vai fazer a mobilização. O paciente vai estar deitado para baixo e ele vai fazer no sentido, né, de mobilizar mesmo, leve. Não veja que não é nada brusco aí. Veja que ele mobiliza no sentido de posterior para anterior e agora no sentido lateral. Vou mandar exatamente esses vídeos para vocês. Ô, professor, Pode falar. vamos supor, eu tenho um ponto de tensão no trapézio e que Certo. esteja afetando a minha cervical, na dor. É, Eu trato o certo. ponto ou eu trato a cervical? Como é que eu faço? Uhum.
Antigamente se pensava muito e a resposta para você seria dizer assim, vamos lá mexer no ponto para tentar soltar. Tipo, dentro das condutas você pode mexer na região para soltar? Pode, mas entenda que geralmente quando eu tenho formação de pontos gatilho, que é o que você está falando aí, certo? Quando eu tenho formação de pontos gatilho, esses pontos gatilho aparecem por um elemento de proteção da região ou para, tipo, evitar excesso de movimento na região. O que quer dizer que eu quero te dizer com isso? Que quando você vai lá e solta essa região, aí vai dar uma sensação de alívio para o paciente, só que aí, por exemplo, daqui a 2, 3 dias, ou quando ele voltar para a terapia de novo, pode ser que esteja tenso de novo. Então, o que é que eu diria? Primeiro, a análise de movimento, então avaliar biomecânica da cervical desse paciente, então, não sei se é você o exemplo, mas sei lá, você é a paciente. Analisar os seus movimentos, tanto da torácica quanto da cervical, e ver por que não está conseguindo ter um bom movimento. E trabalhar naquela região. Se realmente for a região do ponto gatilho, você vai liberar tudo, fazer massagem, e pode ser sim uma conduta. Mas, se você Isso. encontrar... Pode falar, Vitória. Na verdade, não é para mim, não, é para uma pessoa que ela utiliza muito capacete de moto, anda muito. Certo. E ela se queixa muito de um ponto que está localizado mais ou menos no trapézio. E ele diz que meio que limita o movimento do pescoço, Veja, a cervical dói muito. E entendi. ele diz que só tratando o ponto é que ele sente assim meio que um alívio, mas é como o senhor disse, o alívio é momentâneo. No outro dia já está se Exato. queixando de novo da E dor. ele viciou nessa técnica, entendeu? Isso, Ainda isso. chegou nesse ponto, ele viciou nessa técnica. Isso precisa ser quebrado na cabeça dele. Ou seja, Exatamente. o que é que pode ser feito, na verdade? Pode ser feita a liberação do ponto? Até pode, mas provavelmente ele vai melhorar mais quando trabalhar a mobilidade. Porque, veja, na moto, ele que é o motorista da moto ou ele vai no É, garupa? Ele não, que ele anda. é que pilota. Então, imagina ele pilotando X horas, não sei quanto tempo que ele dirige, né, moto, mas naquela postura lá, né, segurando né, e tudo aqui assim. Isso. Imagina a torácica dele, por exemplo. Será que vai estar tenso? Pode ser que sim, né? Será que vai estar restrito? Uhum. Então, uma possibilidade que você poderia fazer para melhorar isso com ele seria trabalhar, além da terapia manual, como a gente viu, para mobilizar a torácica, exercícios para casa, por exemplo, para ele fazer de rotação e de mobilidade dessa torácica. Tem uma porrada de exercícios na internet que você pode conseguir. Uma possibilidade. Exercícios de mobilidade para cervical vão ser os exercícios que mais vão funcionar. Eu posso fazer a mobilização, como você está vendo nos vídeos, com a terapia manual e associar depois com exercício para casa, para ele fazer, de orientação? Perfeito. Esse cara vai melhorar muito ao ponto de que talvez nem vai ter mais esse ponto de tensão incomodando. Porque entende, quando ele nasceu, ou durante a vida dele, não tinha esse ponto. De repente apareceu. Concorda? E a partir disso ele se queixa disso. Outra coisa que é importante investigar no paciente desse. Será que esse ponto não está surgindo por conta de uma coisa chamada estresse? Né? Pode existir essa relação? Pode, não pode? Paciente estressado, musculatura toda tensa. Quando você está estressado, seus músculos estão relaxados? Não, né? Geralmente estão tensos. Então, inclusive, Vitória, pode ser um fator que não seja nem um fator físico que está causando esse problema. Sei lá, ele está estressado com... Um exemplo só, tá? Ele está estressado com o trabalho, ele está estressado com a família dele, ou com a esposa, ou com o filho, sei lá o quê. E aí você está dizendo que é. Eu nem sei quem é, ó, e talvez estou até acertando o negócio. Mas por quê? Porque acaba que gira em torno disso. Você tem que pensar no paciente no âmbito bio, psicossocial. Ou seja, o que é que meu paciente apresenta de alterações físicas, como você está falando, esses pontos de tensão, beleza, mas como que está o convívio dele em relação à sociedade, ou seja, a inserção dele na faculdade, a inserção dele no trabalho, na família, etc. E como é que está a cabeça desse indivíduo? Está tudo bem? Ele gosta do que ele faz? Ele está feliz? Está triste? Está angustiado? Está ansioso? Por conta, um exemplo, da pandemia que a gente está vivendo agora? Tudo isso Justamente. pode ser fator para causar dor. É isso que eu ia falar, porque a gente tá nessa época, ele não tá nem trabalhando, mas todo dia ele se queixa dessa dor. Sem andar Então, na moto, inclusive. pois é. Tá entendendo que a gente, tipo, o paciente elege na cabeça dele que o problema, não, meu problema é isso. Não necessariamente, porque ele está fazendo outras coisas agora diferentes e a dor continua.
talvez não seja aquele fator. Aí o que é que tem que ser feito, Vitória? E é óbvio, claro, vocês estão no processo de construção disso. Pesquisar todas as possibilidades. Por que ele sente essa dor aí? E não ficar só, assim, durante o tratamento, eu posso até mexer no ponto? Posso. Mas não vicie nisso, senão ele só vai querer fazer isso. Uhum. É igual quando você pensa assim, por exemplo, estava mostrando os vídeos aqui para vocês. É igual quando você pensa assim, imagina que o paciente chega, deixa eu ver a manipulação, e ele pede para você, porque ele já recebeu e teve uma boa experiência com isso, porque existem os que não gostam, né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, não me manipula, não faz isso. E tem aqueles que, pelo contrário, dizem assim, toda consulta diz, hoje não vai ter aquela estraladinha, não? Eu entendo, Vitória. Então, o que é que acontece? Aí, o paciente chega, você manipula hoje. Se você manipulou hoje, teoricamente você já devolveu o movimento para articulação, você já corrigiu a mobilidade. Não tem necessidade de você estar fazendo isso todos os atendimentos. Nos outros atendimentos, numa sequência natural, a ideia é de você trabalhar exercício, trabalhar uma autoconfiança do paciente, fazer o paciente ficar autônomo no tratamento, passar a orientação, até chegar ao ponto que você vai dizer para ele assim, seu fulano, dona fulana, você tá de alta. Tá boa. Tudo bem, ok? Certo? Porque senão, imagina, É. se eu nunca faço esse tipo de progressão no tratamento, meu paciente vai sempre querer essas coisas, sempre vai querer terapia manual e não quer sair disso mais. Porque para ele é confortável. Aí eu vou lá toda semana no meu fisioterapeuta receber massagem. E aí a gente sai do contexto total de tratamento e entra, com todo respeito à massoterapia, tá? Mas virando massagista, que não é o que vocês querem, obviamente. Você não quer nada contra a massoterapia, entende? Mas eu tô falando assim, Não, de virar um massagista. E sim, a gente precisa tratar as pessoas para elas melhorarem. Não sei se deu para responder a tua pergunta, entende? Então, deu, professor. a gente precisa ver todo o aspecto do paciente. Até que ponto realmente é necessário fazer essa técnica ou aquela. Quem vai me Hum, responder isso é a avaliação. E eu vou ver aonde está. Lembra que, veja, no texto lá ele está orientando, ó, trata a torácica, por quê? A região cervical já está com muita dor, se você for mexer lá, pode ser que aumente mais essa dor, porque eu estou mexendo em algo que está inflamado. Aí o texto diz assim, mexe mais embaixo, inclusive para você gerar um efeito à distância, né, um efeito de irradiação de estímulo da torácica para a cervical. Por quê? Lembra que a gente já conversou em sala sobre os conceitos de hipomobilidade e hipermobilidade. Provavelmente essa torácica está doendo porque ela está hipermóvel. E região hipermóvel é comum ser região que tem sintoma, dor. E por que eles falam tanto assim, trata a torácica? Porque geralmente a região torácica é a região hipomóvel. E dentro da fisioterapia manual, a gente tem que tratar o que, pessoal? As regiões hipomóveis. Deu para entender isso ou não? Pessoal, vocês estão me ouvindo, todo mundo? deu, professor, deu Preciso sim. tratar as regiões hipomóveis. Por quê? Se eu devolvo mobilidade para quem está travado, se devolvo mobilidade para quem está travado, é como se o movimento agora da cervical, da torácica, da lombar ficasse todo harmônico, ou seja, a pressão sobre aquela região vai reduzir. Então o paciente vai dizer que está melhor. Certo? E aí, vamos voltar para cá. E olha que aqui a gente está só no resumo, tá, pessoal? Eu nem fui para o material. O material tem uma média de, deixa eu ver, 84 páginas, só para você ter ideia. Não é que eu vou todas as 84, não. Mas é só para você ver. Eu vou passar para vocês, para vocês lerem com calma também isso. Em casos agudos, eles orientam isso. Também fala de manipulação da região sacral. Qual a relação do sacro, né, de mobilização e manipulação do sacro com a cervical? O sacro tem relação com a cervical através de uma coisa chamada medula. Estou vendo, né, as fotos da coluna, os nervos, né, o ramo da medula sai da cervical e desce até o sacro. Pode ter relação desses dois? Alterar o movimento do outro? Pode. E eles recomendam aqui, trate também essa região do sacro. Paciente com problema subagudo.
Ele fala em trabalhar ó, pescoço e cintura escapular com exercício, porque já está saindo de uma fase aguda. Então, na fase aguda, a terapia manual é ótimo. Já passou dessa fase, indo para subagudo e crônico, eles orientam de primeira mobilidade, exercício e força. Mas também orienta aqui, ó, se preciso, se for preciso, ó, manipulação torácica e cervical. Então, como a gente estava no vídeo lá, deixa eu só ver. Meu paciente melhorou aqui, aí o que é que eu vou poder fazer com ele agora? Por exemplo. Fazer uma manipulação cervical. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso lá, ó. Deixa eu orientar só. Fazer o contato, rotação e faço a manipulação. Veja que a técnica em si, o movimento final, ele é rápido. Observe. Percebeu que o movimento é rápido, mas o posicionamento inicial do terapeuta, ele leva um tempo. Né? Você posiciona, encaixou a mão direitinho, agora entra. Mas eu só vou fazer isso aqui depois que o paciente já está com a dor menor, que ele já está, né, que você já mobilizou as estruturas, que ele está mais tranquilo e que ele gosta de receber isso. Aí você vai lá e manipula. E se não, o que é que você vai fazer? Mobilizações. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Mobilizar a cervical. Tá? Se meu paciente está bem, aí eu posso posicionar e agora eu vou lá e vou manipular. Certo? Veja que é uma manobra mais rápida. Então, se meu paciente e faço a correção. Tá? Aí, para eu chegar nisso, meu paciente tem que poder receber essa técnica. Agora, meu paciente se encontra no quadro mais crônico. E aí, o que é que eu posso ver né, de tratamento? Quando eles falam da manipulação torácica e manipulação do sacro, ou mobilização, exercícios para a região cervical, escápula torácica, trabalhar a mobilidade da escápula torácica, exercício neuromuscular, de coordenação, propriocepção, treinamento, alongamento, fortalecimento, resistência. Aí você pode, da mesma forma, vou pesquisar. Estou dando uma dica de como vocês podem achar. Exercícios para cervical e pescoço. E aí eu vou ver algum alongamento, vou ver algum exercício né, ativo, algum padrão que trabalhe cervical. Ó, exercício. Aqui ele está usando um negócio chamado de estabilização. Isso aqui. Ele vai usar o rolinho aqui e vai fazer um movimento de extensão da cervical. Vou adiantar para ver. Certo? E posso pesquisar outros tipos de exercício que trabalham a cervical.
Então, aqui ó, ele já está usando o apoio da bolinha. Aqui, ó, flexibilidade, alongamento. E a gente pensa assim, né? Exercício diretamente sobre a cervical. Ó, deixa eu mostrar esse aqui. Mas vão existir casos que eu não preciso necessariamente trabalhar a cervical. Eu posso trabalhar mobilidade torácica, mobilidade de quadril, de lombar, e que vão melhorar a cervical. Ó, postura de 4 apoios, então tem a questão de trabalhar as escápulas também. Ele vai estimular a cervical. Posso trabalhar essa postura com o paciente sentado e trabalhar essa mobilidade, ó, nesse sentido aqui que meu mouse vai da cervical? Posso. Posso trabalhar deitado? Posso. Posso colocar ele também em 4 apoios? Posso. Eu posso variar as posições, inclusive. Esse tipo de trabalho é bem interessante, porque além dele estar trabalhando a mobilidade cervical, ele também está trabalhando a estabilização dos ombros no mesmo movimento. Exato, Ana. A gente tem que observar todas as estruturas próximas. Perfeito. Sua fala foi legal. O paciente tem dor cervical, mas essa dor cervical vem por conta de quem? Vem por conta da torácica também? Vem por alteração dos ombros? Vem por alteração da cabeça? Vem por alteração do sacro, do quadril, lombar, etc, etc. Eu vou fazer os testes, vou corrigir com os exercícios e com as técnicas manuais e vou ver se meu paciente melhora. Certo? Resumindo, é isso. Trabalhar coordenação, propriocepção, alongamento, fortalecimento. Aí ele também cita aqui agulha, então a parte de acupuntura, para quem tiver, laser, que é a parte de eletroterapia, tração manual, que é, né, aí entra nas técnicas de pompagem também. Por exemplo, ó. Posso fazer com o paciente, né, a pompagem, né, que seria essa técnica aqui, em que eu vou estar com minhas mãos em concha sobre a região e vou fazer uma leve tração com meus dedos. O paciente vai estar de olhos fechados, aqui porque é numa aula, né, estou explicando, mas o paciente de olhos fechados, e você vai fazer um tracionamento com sua mão, aqui na verdade com os dedos, e esperar o peso da cabeça cair na mão. Então eu estou relaxando toda a musculatura de pescoço, de região, né, suboccipital. É bem interessante. Pode relaxar também trapézio, acabar relaxando. Nada impede de você não juntar essa técnica, por exemplo, da pompagem com as inibições posicionais que vocês viram, com a massoterapia, com a liberação facial. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou eleger a técnica de acordo com o que meu paciente necessita. E o que é legal de um material assim, só para a gente fechar isso aqui, eu não vou nem adentrar no restante todo, mas só para você ter uma ideia, que aqui me dá um norte, né? Me dá um caminho. Ó, eu posso fazer isso. E aí eu vou testar o que melhorou de fato no meu paciente e o que não melhorou, obviamente. Né? Dentro disso aqui, será que tudo isso vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não, e eu vou observar. Certo? Aí também ó, tem a parte de educação do paciente, no termo de tratamento, ou seja, você orientar ele a não parar as atividades, só minimizar a carga, vez ou outra, ele trabalha, vamos supor, no computador, sentado horas e horas no computador. Vez ou outra, fazer com que ele faça uns alongamentos. Vez ou outra, fazer com que ele levante, dê uma caminhada na sala, mexa o pescoço, para não ficar travado. Aí também tem recomendações quanto à parte da eletroterapia, tem recomendações quanto a várias outras coisas. Aí só para a gente fechar isso aqui, para tirar as dúvidas de vocês, e se não tiver, aí eu vou passar esse material para vocês darem uma lida, quem se interessar. Depois o texto vai, isso é só o resuminho, tá ali. Depois o texto vai para a parte, né, explicar toda a diretriz, como foi feito, o que é que levaram em consideração, a parte metodológica disso, como é que foi feito, né, as informações que foram tiradas. E depois disso aí tem, ó, né, por exemplo,
os níveis de evidência de cada coisa, em relação à parte patoanatômica, diagnóstico, prevalência. Depois tem a parte falando da intervenção, como foi feito, ó, foram vistos estudos de diagnóstico, estudo de coorte, randomizados. Isso é parte de metodologia. Depois eles também falam do nível de evidência, se a evidência é forte, fraca, etc. Vocês podem ler depois. E depois eles vão para a parte mais específica, classificação. Então, eu oriento, inclusive, você lê o texto todo depois. Mesmo que o português esteja mais ou menos, mas você vai traduzindo, pega o inglês, traduz. Aí eles falam também da CIF aqui, ó, Classificação Internacional Funcional, que é uma forma também de avaliar, e está dentro desse contexto que a gente falou lá no início de modelo biopsicossocial, de olhar o paciente de uma forma mais abrangente. E aí tem, né, várias coisas para vocês lerem aqui depois. Aí, aqui, ó, entra na diretriz. Então, por exemplo, eles fazem sempre um comparativo com a última diretriz de 2008 e com a de 2017. Aqui, ó, 2017. Então, sobre, por exemplo, incapacidade diagnóstica, ele explica melhor aquilo que estava resumido lá em cima. Tem mais detalhes aqui. E ele cita os estudos que foram feitos, né? O estudo de fulano viu tal coisa. Aí você pode olhar o estudo de fulano, se interessar. E assim você vai vendo. Fatores de risco. Então, por exemplo, ó, pacientes com idade superior a 40 anos, que já teve um quadro de dor lombar, pode ter uma dor cervical associada, longa história de dor cervical, atividade que realiza, pessoal que realiza ó, ciclismo, perda de força nas mãos, atitude, entende? Aí você pode complementar aquilo que estava lá em cima, fazer um resumo sobre essa diretriz, e você já sabe, o paciente chegou, ele pode apresentar essas coisas, se ele apresentar, está batendo com o quadro que a gente está conversando. Tudo bem isso, pessoal. Ó, evidências de duas revisões sistemáticas indicam que paciente de sexo feminino e com história prévia de dor no pescoço são fatores de risco mais fortes. Então, se a pessoa já teve uma dor no pescoço, pode ser que ela tenha uma recidiva. Em trabalhadores de escritório e na população em geral. Idade avançada, trabalhos, né, história de tabagismo, talvez o paciente tenha uma alta demanda de trabalho, pode ser um fator de risco para ele ter a dor cervical. Ou seja, já está te informando isso. Então, se o teu paciente na anamnese lá, na hora que você está conversando com ele, te fala essas coisas, você já sabe, porque está escrito aqui. Tudo bem? Então, evolução clínica e prognóstico. Prognóstico clínico. Aí tem tudo nas informações. Aí, ó, eu estou só passando para a gente ir para a parte, ó, características que o paciente pode apresentar. Estudos de imagem, então também fala da parte de exame de imagem para cada caso. E chega depois na parte ó, de exame físico, que a gente resumiu lá em cima, que aqui né, eles falam sobre o NEC Disability Index, ó, aquele exatamente que a gente usou, né, aquele exemplo das perguntas que eu falei no início. Medidas físicas, então avaliar a amplitude de movimento, ADM, etc, etc, que a gente já conversou. Depois ainda, ó, passou tudo isso, né, falando sobre avaliação. Eles geralmente botam umas tabelas resumindo também, isso pode ajudar, sobre o que o paciente apresenta, da alteração de mobilidade, limitação de movimento, o que ele pode apresentar. E além de tudo isso, depois chega na parte que interessa para vocês, que são as intervenções. Então, além daquele resumo lá de cima, aqui ele especifica mais como são essas intervenções. Então, vamos ver aqui, dá uma olhadinha. Então, por exemplo, aqui ó, ele fala, inclusive, o estudo de cada pessoa, o que é que foi visto no estudo das pessoas, né, como foi utilizado, por exemplo, esse aqui, ó, Brown e colaboradores. Pacientes com dor na cervical, eles utilizaram várias sessões de manipulação torácica para redução da dor ao longo do período, imediato e curto. Então, viu o efeito do trabalho na torácica sobre. Aí você pode ler também, se interessar, o trabalho desse fulano aqui e ver o que ele fez. Ou seja, quando você vai juntando esses textos, isso vai te dar uma certeza maior do que pode ser feito no paciente com problema cervical.
certo? Aí, ó, tem vários. Só para você ter ideia. Por isso que o material é grande. E não é para você ler isso aqui rapidinho, é ler com calma mesmo, né? Tal. Aqui eles vão falando os protocolos utilizados por cada pessoa aqui da pesquisa. E depois tem também aqui, ó, por exemplo, recomendações, ó. Manipulação torácica para pacientes com doença cervical, exercícios de mobilidade, escápula torácica, certo? Aí vem as indicações todas. Mas por que vem essas recomendações? Porque foram avaliados e testados todos esses estudos aqui, ó, que estão aparecendo. Então, depois de todas essas pessoas testarem, eles juntam essas informações e aí, a partir disso, eles tiram essas, e está escrito aqui, ó, recomendações. Se é uma recomendação, pessoal, não quer dizer que você tem que obrigatoriamente só fazer isso. Deu para entender? Ficou claro isso? Mas sim, é para te dar um norte. Então, para você, aluno, eu acho interessante, porque você pode chegar assim e pensar, né? Pô, nunca atendi alguém com dor cervical. E agora, o que é que eu faço? O que é que você pode fazer? Dê uma olhadinha nessas diretrizes, que elas vão te dar um encaminhamento do tipo assim, ó, começa a fazer indo fazendo isso. Ou, seu paciente está com um quadro agudo, o que é que eu posso fazer? Isso. O que é que eu não posso fazer? Aquilo. Meu paciente está com problema crônico, o que é mais indicado para ele? Ficar só na terapia manual ou fazer exercício? Você viu lá que para casos crônicos o exercício é mais interessante. Então, se o paciente chega para vocês com a dor há 3 anos e uma dor crônica, vai adiantar ficar só fazendo massagem nele? Pergunta para vocês. Se ele já tem uma dor de 3 anos. Agora, se a gente torna ele elemento participativo e ativo, excelente, porque agora ele está participando do processo. Agora, chegou um paciente com dor há 15 dias ou há 5 dias, uma dor aguda. Você viu pelo material lá, vai ser efetivo sim a massoterapia, terapia manual? Agora, ó, 100% terapia manual. Porque ele está com um quadro agudo. Então, primeiro de tudo, eu tenho que classificar como que esse paciente está, para a partir disso criar as condutas melhores para ele. Ficou claro isso, pessoal? Um pouco dessa conversa nossa. Esses materiais agora eu vou mandar para você, o link da aula gravada, vou mandar esse material, né, esse guideline para você dar uma olhadinha, e vou mandar o link daqueles vídeos que eu fui mostrando ali das técnicas. Então, minha dica seria, reassiste a aula, olha o vídeo das técnicas e associa com esse material escrito que eu vou mandar para vocês. E aí isso vai melhorar um pouquinho na sua cabeça. Então, talvez, claro, a gente não praticou nenhuma técnica. O que vai faltar é isso. Mas se chega um paciente para vocês futuramente com problema cervical, teoricamente você já sabe o que pode fazer. Aí vai faltar, obviamente, praticar. E se você já estiver praticando alguma dessas técnicas, pelo menos de mobilização, você já pode, inclusive, fazer no paciente. Como foi uma pergunta da Ana aí relacionada a dor, se melhora ou não, né, com a utilização das técnicas. Mesmo tratando em casa alguém. Eu posso tentar fazer. E observar se melhora ou não. Mas veja que o que é legal, né, para vocês estudantes saber e ver, é que o que você está fazendo de terapia manual, juntamente com a parte que você viu na cinesioterapia, né, espero que tudo bem, existe um respaldo científico para você fazer isso. Não é algo da sua cabeça, eu vou fazer porque eu acho que é bom. Não, pessoal, está escrito nos textos lá da associação, um exemplo ali, né? Associação Americana de Fisioterapia, que geralmente o Brasil, né, aproveita e se baseia em muitas coisas de fora. Embora pode ficar tranquilo que a fisioterapia brasileira é uma das melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Alguém tem alguma pergunta relacionada a isso? Nesse momento, né, se a gente tivesse uma aula presencial, o que era legal seria a gente treinar. Ô, professor, pode perguntar. Professor, se a pessoa tivesse cefaleia, que é aquela dor que é ao redor das bolas do olho, aí vai pro ouvido, pode irradiar pro pescoço também. Pode ser uma coisa ou outra. Por exemplo, o problema pode ter começado na cervical e subir para a cabeça e gerar essa dor. Um exemplo, uma tensão do ECOM, esternocleidomastoideu, pode gerar uma dor referida, como você falou exatamente, do olho ou nessa parte da cabeça. Se você for ver
nos livros que falam sobre ponto, gatilho e miofascial. É. O contrário pode acontecer também. O paciente pode começar com queixa de dor de cabeça e daqui a um tempo começar com restrição de mobilidade no pescoço. Pode também. E tem alguma técnica que resolva na massoterapia ou só a acupuntura mesmo para tratar isso? Não, você pode fazer terapia manual, né, no caso da massoterapia. Você vai ver a acupuntura, geralmente, nem tem muito... normalmente os estudos da acupuntura não têm as melhores evidências possíveis. Não sei se vocês entendem quando eu falo isso. Veja só. Quando a gente pensa em fisioterapia, e nem se preocupe, Keisiane, né? Tudo bem, né? Espero que os exames tenham dado tudo certo. Quando a gente pensa em fisioterapia, né, nos tratamentos, aí você citou aí a acupuntura. Vamos pensar na massoterapia. Existe muita... Você deu exemplo de 2 técnicas aí. Mas existe muita coisa na fisioterapia hoje ainda que as pessoas fazem curso, fazem as coisas e, inclusive, não sei se vocês, né, já pararam para pensar nisso, tem coisas que, inclusive, nem foram testadas. E você vai fazer um curso para aprender isso que nunca foi testado em ninguém. É engraçado isso. Aí vamos ver a tua pergunta, Cíntia, se tem algum sentido. Aí eu vou abrir um outro link aqui na internet só para a gente ver e tentar mostrar para você se responde isso que tu falou. Por exemplo, a acupuntura pode ser bom para dor cervical? Vamos ver. Ou a massoterapia? Aí deixa eu só compartilhar a página com vocês. E aí, depois desse exemplo, a gente fecha a nossa aula, mas só para ficar claro. Aparece para vocês a página na internet aqui? Não, coloca aí para mim. A página na internet aparece para vocês? Aí eu vou botar aqui, ó, Google Tradutor. Eu vou indo no passo a passo do próprio aluno, já que o aluno, vamos supor que ele não sabe inglês, ele usa o tradutor. Vou entrar aqui na PubMed. Aí bota PubMed Mesh, geralmente, para você pegar essa página aqui, ó, Mesh. Tem que ser essa, o ideal seria que fosse essa página aqui. E vou botar um outro site de fisioterapia, muito bom também, que é o Pedro. Certo? Aí você vai botar na Pedro, nessa parte aqui, ó, que tem a avançada, ó, pesquisa avançada. Aí vamos lá, eu quero saber se tem algum estudo que fala sobre dor cervical. Aí eu boto aqui, ó, do português para ele traduzir para o inglês, cervical pain. Aí eu vou marcar. Vou jogar aqui na PubMed, ó, cervical pain. Ó, neck pain, ó, do cervical. Né, que foi o que a gente viu agora. Guideline, vou botar adicionar. E vou botar, por exemplo, acupuntura. Que no inglês é acupuncture, ó. E vamos ver o que é que tem sobre. Aí eu vou botar aqui acupuntura. Aí tem várias coisas, ó. Acupuntura, acupuntura therapy, pontos de acupuntura, acupuntura analgesia. Eu vou botar isso, acupuntura analgesia, terapia, acupuntura. Eu vou ver o que é que aparece. Adicionar e vou botar para procurar. Quando a gente bota para procurar, Cíntia, observa. Estudos com acupuntura para a região cervical, ó, neck pain, né? Eu tenho simplesmente 194 trabalhos. Isso pegando de 96 a 2020. Eu falei porque minha dúvida era essa. Não, bem, eu só tô te mostrando. Dizer, mas eu não vejo muitos casos assim de tratamento para cervical, dor no pescoço com acupuntura. Eu quis dizer cefaleia. Sim, sim. Eu só estou te dando um exemplo só. Eu estou dando um exemplo de como pode achar. Fica tranquilo. Uhum. E aí o que acontece? Aí, por exemplo, ó, nos últimos 5 anos, existe algum trabalho sobre o tema acupuntura cervical? Tem 68 trabalhos. E você pode ler. Que também fala de terapia manual. Ó. Manual, terapia, juntamente com a acupuntura. Então, será que os dois combinados são bons? Vamos ler. Ó. Esse trabalho foi de 2016. Esse aqui 2017. Efeito da acupuntura, eletroacupuntura na dor cervical crônica. Revisão sistemática. É um bom trabalho para vocês verem. Aí, ó, abriria.
Estou só dando um exemplo, né? Se me interessasse esse tema. E vou lá ler sobre o tema. Ah, não consigo ver aqui. Vou pro SciHub, que é a parte para baixar. Vou marcar aqui, ó, o DOI. Estou dizendo que preciso fazer isso aqui de artigo, porque você vai ver a informação, essa informação é de 2017. Se a gente está em 2020, ou seja, tem 3 anos atrás. Se você for pegar um livro que fale sobre tratamento, às vezes a informação do livro é de 5 anos, 10 anos atrás. Nem vale mais a pena ler. E aqui, ó, o efeito da acupuntura nessa dor cervical. Tá lá, ó, o material. 23 páginas falando sobre. Não precisa, professor, ler as 23 páginas? Talvez não. Você dê uma olhadinha na introdução e já vai logo para os métodos. Vai para as tabelas, inclusive, para ver o que é que eles fizeram de conduta. É a dica que eu te dou. Nem fica lendo o trabalho todo. Vai ler só o que eles fazem de conduta, porque em alguma parte do texto aqui vai estar dizendo as técnicas que eles utilizaram. É até bom ver os vídeos, né? Muitos vídeos no YouTube. Ô, professor, vê só. Oi. A sua prova foi a única que eu fiquei sem a nota no CIA. E eu respondi. Tá aqui salvo no computador. Adicionar trabalho. Eu enviei. Enviou por onde? Porque veja só, tem até... porque eu não sei como tirar foto e enviar, que tá aqui salvo ainda. Porque as outras provas... Aí eu fiquei com medo, assim, porque a nota que eu tirei... Porque teve uma prova que eu tirei 10, entendesse? Só que tinha umas questões de caso clínico da sua prova que eu achei difícil. Sim, faça o seguinte, fale comigo no privado depois, e aí você me manda pelo privado e a gente resolve depois, certo? Fale comigo e a gente dá um jeito. Tá certo. Ou seja, pessoal, tem outros estudos, ó. Terapia complementar, acupuntura, que eu poderia ver. Aí, por exemplo, só para a gente fechar agora. Eu quero ver o que é que existe sobre, não a acupuntura em si, mas o que é que existe sobre massoterapia, que aí vai envolver terapia manual. Certo? Dor cervical e a terapia manual. Eu vou botar massoterapia. Massagem terapêutica. Aí eu vou vir aqui, ó. Boto o nome massagem terapêutica. Massagem. Vou adicionar e vou procurar. Estudos com o tema massagem, ó, né, sobre massagem para essa região, eu tenho 76 trabalhos. Professor, vou ter que ler 76? Não necessariamente. Você pode botar os 5 últimos anos, um exemplo. Tenho 20 trabalhos. No último ano, tem algum? No último ano tem um trabalho específico. Nos últimos 5, né? Foi o que a gente marcou. Eu tenho 20. Então, eu vou ver o que é que me interessa aqui. Ou seja, eu vou ter uma informação mais refinada, porque eu tenho uma informação recente, entendeu, pessoal? Sobre aquilo ali. O que é que estão utilizando de tratamento sobre? Ver que aqui já tem um estudo associando com exercício, certo? Ou seja, eu tenho uma ideia mais ampla do tratamento, do que a gente ficar na dúvida. Será que o que eu estou fazendo está certo ou não está? Não tenho como saber. Posso vir também aqui, nessa site chamado Pedro, botar neck pain, do cervical, e posso escolher a terapia. Ó. Trabalho já tem aqui na Pedro, acupuntura. Vou botar acupuntura para a gente ver. E vou botar publicações desde 2015. Quando a gente bota para procurar, nesse site da fisioterapia, Pedro, ele já me dá, ó, existem revisões sistemáticas sobre o tema acupuntura e cervical. E o que é legal desse site Pedro é que ele já me dá dos melhores trabalhos para os piores. Então, ó, tudo revisão sistemática e depois estudo clínico, clínico trial. Inclusive, ele já facilitou para você também, ele já dá uma nota, que vai de 10 a mais baixo, né? E ele já vai separando também para vocês dos melhores estudos com pontuação a 9 para os piores, a 8, 7. Então, você consegue ler, inclusive, os melhores trabalhos sobre o tema também. Vê que legal. Não sei se alguém já tinha visto isso. Não quero ver sobre acupuntura, nada. Quero ver sobre terapia manual, aí vou ver stretching, vou ver sobre a parte de terapia manual. Quero botar nada aqui. Vou só botar em relação a
dor cervical. Aí ele me dá aqui, aí eu vou ver o que aparece. Aí, tratamento do dor cervical, deixa eu ver se tem algum com terapia manual. Ó, manipulação e imobilização da dor cervical, então já é terapia manual aqui, ó. E é uma revisão da Cochrane. Cochrane é um local bem interessante em relação a... Aí eu posso vir aqui, ó, e pesquisar o material. Não sei se alguém já tentou fazer esse passo a passo que eu já falei algumas vezes depois, mas é interessante para vocês, porque agora eu vou ter uma informação mais segura ainda do que eu vou fazer. Então, mobilização e manipulação para dor cervical. Aí eu vou, ó, ver se ele abre aqui. Se ele não abrir aqui, eu tento pelo SciHub. Já estou terminando, pessoal. Vou finalizar agora. Ah, não. Então vamos tentar pelo... Eu vou vir aqui, ó, copiar esse DOI aqui, ó, esse código. Vou jogar aqui. Vou abrir. E ele vai me dar o texto. Ó. Então ele me dá uma revisão sistemática sobre manipulação e imobilização. Ou seja, já vai ter todas as informações de estudos feitos. Deixa eu ver qual foi o ano. 2015. 2015 até 2015, né? Não está 5 anos aí, mas me dá uma informação geral sobre os tratamentos feitos para a região cervical em termos de imobilização e manipulação. Inclusive, deve ter aqui, né? Precisa só ler, claro, explicando como que foram feitas as técnicas. Em algum lugar aqui você vai ler, vai estar te explicando. Ou seja, pessoal, você não vai tirar o seu tratamento do achismo do caramba, assim, tipo, eita, eu acho que eu tenho que fazer isso. Ou, não, porque meu professor falou que tem que ser feito assim. Não, você vai estar tirando de algo que foi testado e comprovado. Vê que coisa legal. Para o aluno. Vai dar uma segurança para você, aluno, dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque no texto X está mostrando que pode ser feito. E que melhora os pacientes em tantos por cento, um exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? Ou estão viajando já? Ou tudo bem. Bota aí para mim. Deu para entender que fazendo esse passo a passo, quem quiser fazer, você não é obrigado em nenhum momento a fazer, mas vai te dar uma certeza maior do que você está fazendo. Você vai poder dizer assim, o paciente veio para mim, se eu fizer uma manipulação torácica, se eu mobilizar, eu sei que ele vai melhorar, porque a ciência me mostra isso. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida em relação a isso? Pessoal? Dúvidas, perguntas, ficou claro, não ficou? Me diz aí. Só a Ana responde e os outros. Tem aí a Cíntia, Fabíola, Carla, Keisiane, Kate, Natália, Raquel, Vitória. Todo mundo conseguiu entender? Ou tem alguma dúvida ainda que eu possa esclarecer? O que é que vocês acham dessas questões, só para a última fechar? Em relação ao artigo, assim, acha interessante dar uma lida no material desse, para você poder entender melhor os tratamentos, ou acha que isso é muita informação demais e tipo, não vale a pena? O que é que vocês acham desses materiais? E a gente já te dando uma dica dessa na graduação, já ajuda muito, porque se você criar uma cabeça mais organizada, mais assertiva na graduação, imagina quando você se formar, que você vai aprofundar mais nesses estudos. Aí vai ficar melhor ainda. Ok? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar aqui a gravação.